mas iniciamos sempre agradecendo. Agradecendo aos companheiros que conduzem esta casa, porque eu estou convencido de que a observação da sociedade à nossa volta deixa claro que uma transformação moral é de caráter urgente. E eu não consigo crer em uma outra forma de transformação que não seja por meio da divulgação da Boa Nova de Jesus. Desta forma, encontrar companheiros que se dedicam a disseminá-la, poder contribuir, é um prazer que agradecemos desde já. Agradeço a minha presença de todos os amigos que aqui se encontram, porque vencer as adversidades é mais compromissos e até mesmo o calor da cama. Vai se adiante. E isso a ponto de que já entendemos a necessidade da aproximação com Deus, o que traz para este encontro maior valor. Agradecemos aos Espíritos amigos, que a eles fica o mérito de qualquer coisa que possamos realizar. Sem contar que ficam com a tarefa de impedir que as nossas limitações comprometam o que viemos realizar. E destaco sempre a presença da minha companheira pela cumplicidade que tem sido a sustentação da minha vida e dos compromissos avançados. Trabalhamos. Aquele que sempre vivesse em sobriedade, que de nada abusasse, que fosse simples nos gostos e modesto nos desejos, de muitas atribulações se livraria. Ensina Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no capítulo dos Espíritos, na última parte. E quando Allan Kardec coloca simples nos desejos, modesto nos desejos, fazendo com que isso garantisse que nos livrássemos de atribulações, de aflições, ele coloca o nosso desejo como causa, as atribulações da vida consequência. E a única maneira de controlarmos as consequências é ter o controle da causa. Então começamos a refletir sobre este parâmetro, e é onde nós construímos a reflexão de hoje, que tem como título, mesmo título de um livro que faz esse estudo, O Seu Desejo é uma Ordem. Porque essa expressão popularizada pela antiga lenda árabe da lâmpada maravilhosa, vocês conhecem? Aquela lâmpada que você esfrega, sai o gelo, você faz um pedido, a mesma lâmpada que ninguém acredita, mas procura, vai que acha. Então nós ficamos motivados a entender essa grandiosidade na capacidade do homem em realizar os seus desejos. E quando Allan Kardec coloca que devemos ser modestos nos desejos para nos livrar das aflições, ele nos apresenta um patamar onde os nossos desejos são a fonte de tudo aquilo que nos acontece. Uma observação que aparentemente aos nossos olhos conscientes não faz o menor sentido, porque ninguém deseja uma aflição, uma angústia, uma dor, uma situação que coloque em constrangimento moral ou físico. Mas o codificador da doutrina espírita assim coloca que, se observarmos, se depositarmos atenção às nossas dores e questões, teremos ali na base dela um desejo escondido, realizando-se. E é dessa forma que cada homem é o epicentro de tudo que lhe acontece, sendo assim herdeiro de si mesmo. O que o homem é, aquilo que pensa, portanto, o que quer. Mas nós não temos esse controle de forma consciente. Somos sempre impulsionados, motivados a crer que aquilo que determina a nossa vida são fatores sempre externos. São questões sempre além do nosso controle. O que nos garante a posição de vítima é que, aliás, gostamos muito. No entanto, é uma injustiça da vida se nós sofrêssemos aquilo que não produzimos. Então é determinante buscar a compreensão daquilo que a Allan Kardec nos oferece. Analisar o que
na verdade é o nosso desejo, o que verdadeiramente nós desejamos, porque ele é a causa daquilo que sofremos. O que no fundo existe dentro de nós como desejo latente. E fazendo essa observação, vamos perceber algo muito interessante. Porque a nossa vida, ela é conduzida muito mais por aquilo que não vemos do que por aquilo que vemos. Sempre que algo nos acontece, materialistas que somos, mesmo sendo espírita, porque o fato de sermos espíritas não faz com que tenhamos uma visão como seres imortais que somos. Tanto que quando a gente vem no centro, ouve o Evangelho, fala dele, estuda, tendo uma visão de ser mortal, enxergamos só a superficialidade. Porque Jesus não veio falar para o corpo que morrerá. Ele veio falar para a alma que viverá, para o espírito. Sempre está no Evangelho diálogo entre espíritos, uma conversa entre espíritos. Quando ouvimos e estudamos o Evangelho com olhos da materialidade, entendemos somente a sua superfície e perdemos a profundidade. Então é fundamental analisar aquilo que está além das palavras. E quando o codificador da doutrina coloca que ser modesto nos desejos, nos livros das dores, as mesmas dores que nos trazem aqui, que nos fazem procurar socorro, lenitivo, alívio, começamos a entender que a nossa busca não é fora, é dentro. Se eu souber o que eu desejo, eu vou saber da mesma forma quais serão as consequências que virão sobre mim. Aí você perguntaria, não faz sentido. Afinal de contas, ninguém deseja para si nada que não é bom. Vírgula. Às vezes até deseja. Porque percebemos uma inconsistência apoiada na razão e uma incompatibilidade com aquilo que nós desejamos e aquilo que nós falamos que desejamos, que são coisas distintas. Vou dar um exemplo. Vocês conhecem pessoas que dizem que desejam emagrecer, que não é o meu caso, mas tem. Elas dizem que desejam emagrecer, mas comem inveteradamente. Conhecem pessoas que dizem que querem a paz do mundo, mas vivem fazendo intriga. Conhece ou não? Olha para mim, não olha para ela, que ela vai saber, está pensando em mim. Conhecem pessoas que dizem que adoram a pacificação, mas não pedem um fim de violência. Vocês conhecem pessoas que dizem que chamam todo mundo de irmão, fala mano, mas por trás acaba com o irmão. E nós começamos a pensar o que é que você deseja e o que é que você diz que deseja, porque nem sempre são a mesma coisa. Allan Kardec vem dizer que aquilo que nós desejamos é a fonte de tudo aquilo que nos acontece. Então é fundamental fazer uma análise interior profunda. É a velha reforma íntima, tão cantada, mas que nós não conseguimos fazer porque olhamos a superfície. Ele está falando de profundidade, de olhar lá no interior da alma humana o que na verdade nós desejamos, o que na verdade nos encanta, o que na verdade nos deixa satisfeitos, porque aí perceberemos, além da superfície, o que lá no fundo nós desejamos. E vamos aprender uma coisa, sabe o que? Pode ser até bonito, mas a culpa não é das estrelas, porque tudo que ocorre na vida é efeito, e essa é a base de toda essa reflexão. Ou não haveria justiça na vida? Tudo é efeito, independente do que esteja acontecendo na minha e na sua vida agora, tudo é efeito. A nossa situação de saúde, a nossa situação financeira, a nossa condição de posição que ocupamos, tudo é consequência. Seja das ações de alguns segundos atrás, seja das vidas anteriores, mas a vida é consequência. E é isso que garante a justiça natural das coisas. Mas a doutrina espírita, por mais que seja clara e racional, a maioria de nós ainda prefere ver a vida
sob os olhos da alegoria. Então tem espírita que, mesmo conhecendo a fé raciocinada dos acontecimentos da vida como força de expressão, diz: se Deus quiser, Deus que quis, graças a Deus, e Deus não tem nada com isso, porque a vida é consequência. Nós plantamos e colhemos, a cada um é dado segundo as suas obras, ponto. E Deus só permite, mais nada. Que isso não seria uma outra contradição, percebeu ou não? A gente está vendo televisão e vê a notícia assim: caiu um avião, 400 pessoas dentro, não morreu ninguém. O que a gente diz? Como Deus é bom, hein? Você viu? Só Deus. No dia seguinte caiu outro avião, até porque agora é moda. Caiu outro avião, 400 pessoas, morre todo mundo. Explica essa, explica. Vamos dizer que Deus pensou, falou assim: gente, salvei um monte, vou salvar outro hoje? Não, mas eu vou deixar. Então não faz sentido. Então Deus nem salva o primeiro, nem condena o segundo. A cada um segundo as suas obras. É a lei da justiça, devolvendo à criatura humana aquilo que ela construiu para si mesma. Então temos necessidade, um momento de aprender a plantar, outros de aprender a colher, uns de aprender a vencer, outros de aprender a perder, outros de aprender, e nós estamos vacilando, oscilando, aprendendo, construindo, caindo, levantando. Isso é a vida. Mas um parâmetro nunca muda. Tudo é efeito. Independente do que esteja acontecendo agora, tudo é feito. E nós devemos aprender isso, que é a base de toda a doutrina espírita, para usar em nosso benefício. Mas quando nós aprendemos que tudo é feito na vida, a gente olha a nossa vida, ao invés de olhar para frente e construir o futuro, o que a gente quer fazer? Olhar para trás. Olhar o nosso sofrimento e começar a pensar assim: o que será que eu fui na outra vida? Não vai mudar nada, saber, mas a gente prefere olhar para trás do que olhar para frente. Então perdemos a melhor parte da doutrina espírita, porque quando ela diz que tudo é feito, um bom entendimento faria com que a criatura humana pensasse assim: bom, se tudo é feito porque Deus é justo, eu vou começar agora a construir a vida que eu desejo ter. A próxima foi daqui a alguns dias e a próxima na outra vida, que tudo é consequência. Então, na outra vida, você quer ser uma criatura inteligente? Estuda agora. Na outra vida, você quer estar bem posto sobre a ótica financeira, seja honesto e trabalha muito agora. Na próxima vida, você quer ter um corpo saudável? Cuida desse agora. Na outra vida, você quer ter tudo é consequência. Isso é que garante justiça. Mas espírito é justo. A gente aprende que a reencarnação existe e dá o jeitinho brasileiro de ver o lado pior da reencarnação. A gente começa a dizer assim: bom, já que tem reencarnação, se eu não melhorar nessa, eu melhoro na outra. Já dá a folga, não é? Só que nós estamos falando, se não melhora nessa, melhora na outra, como se a outra fosse daqui a pouco. E tem uns amigos meus espíritos que contaram, isso é igual, eu vou contar para vocês no esparramo. Que eles falam assim: o pessoal que negligencia, que abusa, que hoje do tempo de edificar-se, quando chega lá e vai voltar, quando ela só de reencarnar, chega um espírito mais idoso, tem senha preferencial, passa na frente do seu lugar, não chega nunca sozinho. Então não vai achando que acerta na outra, que a outra é daqui a pouco. Não é não, demora. É muito tempo. E tudo é consequência. Então é fundamental conhecermos quais são os nossos desejos mais íntimos, porque são eles que estão determinando a nossa vida. Não o que nós falamos que desejamos, mas o que desejamos na realidade. Isso é que atrai para nós toda a nossa realidade espiritual e material. Mas para começar a estudar uma determinada coisa, é preciso primeiro defini-la.
Então, para estudar desejo, eu fui buscar a definição mais basilar. E os nossos dicionaristas respondem que desejo é uma força de atração mantida por uma satisfação. Todo desejo tem como alvo satisfação. E isso dilata a nossa capacidade de entendimento. Porque vamos perceber que aquilo que nós falamos que desejamos nem sempre traz satisfação. O que a gente deseja, na realidade, isso traz. Isso verdadeiramente está ligado ao que gostamos na realidade. Mas eu tenho que concordar com vocês que existe uma dualidade nisso. Porque tudo é expressão de querer. O desejo, mas a vontade também é. Só que são coisas absolutamente distintas e é necessário diferenciá-las. Porque se por um lado, a vontade, Allan Kardec apresenta como sendo o elemento gerenciador do espírito, é uma força, uma propriedade da alma humana, todos possuem vontade. Comumente nós conhecemos isso e falamos, fulano de tal tem força de vontade. Porque entendemos que vontade é uma força. Já desejo não. Desejo é a mesma força, só que secreta, silenciosa. Fica guardado dentro de nós e nem sempre revelamos, porque alguns desejos não são bons. Então a gente guarda quieto. Ao invés de trabalhar com ele, a gente esconde. É igual quando seu filho pequeno, sei lá, 5, 6 anos, ele chega da escola e fala mal do amigo dele porque é negro. Ao invés de você sentar, vem cá, meu filho, vamos conversar, você explicar que somos iguais, conversar com ele, educar, o que ele faz? Dá uma surra no moleque. Conclusão: ele continua a não gostar de negro, só que aprendeu que é bom falar. É bom ficar quieto. Não adianta nada. Então a mesma coisa acontece com os nossos desejos. Algumas coisas a gente aprendeu que é bom mostrar. Não quer dizer que não exista. Fiquem silenciosos, guardados. Agora, a força da vontade, não. Ela é uma propriedade da alma, porque os dois são expressões de querer. Mas a vontade é um desejo que nós temos, mas que já passou pelo crivo da razão. Então a inteligência mostra que algo é importante, é necessário, e a força de vontade vai buscar. Mas nem sempre traz satisfação imediata. Ela obedece à inteligência. Vou dar um exemplo. Você acorda de manhã, está frio, tem que vir no centro. O desejo fala, fica na cama, está quente, porque sente com todo dia. A vontade já educada é que diz, não, tem que levantar, tem que dar, é um compromisso. Agora, se for pelo desejo, só o que dá satisfação a gente faz, mais nada. Então, muitas vezes nós escondemos. E quando a doutrina espírita propõe fazer uma reforma de valores íntimos, ela está dizendo o quê? Descobre, orai e vigiai. Descobre o que lá no fundo você deseja. Se não olhar a profundidade da alma humana, nunca saberá o que deve ser mudado. Aí a gente fica só falando de superfície, só falando de coisa aparente, só falando de coisa destituída de razão. Isso acontece em todo lugar, inclusive no meio espírita. Não que não ocorra nas outras religiões, onde tem gente é gente. Mas falar da religião dos outros é maledicência, então vamos falar de nós. Eu me lembro de oportunidades. Quando você chega na casa espírita, eu vou fazer palestra em muitos lugares, aí você está conversando com os dirigentes, com os trabalhadores lá no cantinho, antes de começar a palestra, aí eu estava lá, chegou um dos trabalhadores e falou assim, Fulano pegou a rifa do centro para vender, não vendeu nada, trouxe a rifa, agora sem vender nada. Então, sem vergonha, né? Não dá para confiar nessa gente. Falei para ele, né? Cria vergonha nessa cara, pegou, vai vender, não quer nem saber. Eu estou gastando para fazer a palestra. Daqui a pouco vai começar a palestra. Aí o cara estava lá
lá gritando. Ele chega aqui na frente, vai me anunciar e começa assim: meus irmãos. Eu já ia falar, sai desse corpo tudo de vergonha. Mas sabe o que é isso? A gente se contenta com a superfície. A gente fecha o olho para nós próprios, que está lá no fundo. Então, estamos falando em reforma de valores íntimos, antes temos que fazer uma análise. Uma análise. Porque, assim como a força de vontade está subjugada à inteligência, o desejo está ligado aos instintos. Então, a gente quer. E para saber como o desejo funciona, tem que fazer o quê? Se ele está ligado aos instintos, olhar o homem primitivo. Como que nós éramos? Lá nas cavernas. Para comer, beber e cuidar da prole, os passos precisavam. A gente vai às últimas consequências. Violência normal, para definir o meu espaço, minha casa, meu filho, minha esposa, meu marido, meu carro, meu periquito, meu papagaio. Eu mato se precisar. É o homem primitivo. É o desejo. Aí vem o pai e a mãe e fala assim, achando que é bonito. Pelo meu filho até mato. Sei qualquer primitivo. É desejo, instinto. Quero ver, viver pelo seu filho. Uma vida reta, sóbria, trabalhadora, honesta, acorda todo dia cedo, vai dormir de tarde, não reclama da vida, exemplo. E isso dá trabalho. Matar, isso é um impulso. Já resolve o problema. É desejo. Como que era o homem primitivo? Quando ele está com fome, ele ataca o primeiro que aparecer. Quando ele está com sede, ele atropela qualquer um. Já viram isso ou não? Hoje, espírita, evangelizado, conhece Jesus, conhece o Evangelho, e Deus fala assim: olha, eu sou muito bom, mas se eu tiver com fome, sai na minha frente. Ah, se eu estou com fome, é bom nem conversar comigo. Então, homem primitivo, que Jesus, sabiamente, chamou de homem velho no Evangelho. E ainda dizia: libertem-se, o homem velho, para que nasça, o homem novo. Que está dizendo? Para se livrar do desejo. Porque o que nós estamos aprendendo não é o que a gente está dizendo que gosta. É o que a gente gosta. De verdade. Então, para fazer uma análise, ela seria mais ou menos assim. Para sair da superfície, porque o Evangelho é algo para o Espírito e não para a matéria. Para o Espírito. Você tem que fazer isso sozinho, andando pela rua tranquilo, sem ninguém, que na frente dos outros, a gente só mostra o que não é. Mas sozinho você fala assim: deixa eu fazer uma análise de mim. Que Santo Agostinho recomenda que toda noite, para saber o que você tem que mudar de verdade. Aí, fazendo uma análise, você começa assim, ó. Gente, não dá conta para ninguém, é diário pessoal, solidório. Sabe o que eu descobri de mim? Observando a minha vida, a minha conduta, prestando atenção em mim, eu descobri que eu falo de paz, de bondade, mas o que eu gosto é violência. Descobri. Sabe como que eu descobri isso? Eu comecei a ver o que me dá satisfação. Eu vou no centro, chamo todo de irmão, falo que eu gosto de paz, mas estou passando, se eu vejo uma luta, se eu vejo gente brigando na rua, tem que parar. Eu descobri que o que eu gosto é de violência. Se eu estou andando na rua, tem um acidente, um cara jogado no chão, cheio de sangue, tem que parar. Tem que parar. Agora, eu descobri, prestando atenção em mim, que eu gosto é de violência. Ah, que interessante. Honestidade. Se a gente não vai saber o que tem que ser tratado, não vamos entender as consequências que estão caindo sobre nós. Outra coisa que eu descobri também, sabe o que eu descobri, Cláudio? Descobri que eu gosto de fofoca. Mas sem que ver com o eu descobri que eu gosto de fofoca.
quando eu sei uma coisa de alguém que ninguém sabe, vai me dando calor por dentro assim, aí eu começo a olhar em volta e parece que alguém vai me contar, porque só eu que sei. Descobri, prestando atenção em mim, que eu gosto é de maledicência. Sem essa honestidade, a gente vai ficar trocando figurinha. A gente sou tão, é igual na casa espírita, aqui deve ter também, na nossa tem. O indivíduo chega com a vida arrebentada, ele começa a se bater em minha fraterna. Não sei o que, dá tudo errado comigo, sou tão bom. A gente não fala da vontade, é que Deus errou, meu filho. Deus erra sempre. Ele faz os bons sofrer. Não. Sofremos porque não somos bons. Não somos aquilo que falamos que somos. Então é fundamental prestar atenção. E o desejo ele é tão poderoso, tão silencioso. E sabe o que ele consegue fazer? Desfazer escravo. Ele escraviza até pensamento. Já viu isso ou não? Nós queremos centrar o pensamento, e como tudo que existe na vida material existiu antes em pensamento, quando o desejo tem pensamento, ele tem sua vida. E como prova de que o desejo controla até o nosso pensamento, vou dar exemplo para vocês agora. Aqui na frente o irmão vem começar a nossa atividade, vai fazer oração e fala assim: irmãos, pensem em Jesus. Aí todo mundo pensa, sabe ou não? 30 segundos. Aí o pensamento começa assim: estamos lá em Jesus, pensando em Jesus, o pensamento começa a acordar cedo, ainda tem que almoçar na casa da sogra. E o pensamento vai dar, daqui a pouco o irmão está aqui na frente falando: assim seja, mas eu vou. Assim seja, você já entende que acabou. E quando vai embora, tem a cara de qual espírito, ele pensa assim: não estava em oração. Estava nada, estava nada. Então o desejo escraviza até o pensamento. A gente quer pensar numa coisa boa quando você está pensando em outra. Isso é fundamental. Começar a entender que Jesus não estava falando para a superfície. Por isso falava várias vezes: hipócritas, não. Até quando estarei entre vós? O Evangelho existe uma passagem onde Jesus diz assim para Lucas. Lucas relata que Jesus dizia que ele escutava o pensamento dos corações. Jesus ouviu o pensamento dos corações. O que é pensamento do coração, se não pensamento que não passou pela razão? É desejo, só desejo. O indivíduo deseja e começa a querer. E são duas vertentes distintas. Então, observando que lá no fundo a gente deseja, vamos começar a aprender a necessidade de desejar certo. E quando eu falo assim que a verdade nos libertaria de quem? De nós próprios. Onde a gente vai falar do bem, querendo de verdade o bem. Encontramos na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 19, ele escreve assim: todo aquele que é vencido é também escravo daquele que o venceu. Notável a expressão. Quem é vencido pelas drogas é escravo das drogas. Quem é escravo vencido pelo álcool é escravo do álcool. E quem é vencido pelo desejo é escravo do desejo. Nós vivemos só para se satisfazer aquilo que é material. Gente, acorda de manhã, a nossa única satisfação é comer, beber, ganhar, cuidar da prole e reproduzir. Só. Não enxergamos nada de elevado. Então, vencer esses obstáculos é determinante. Porque o que cada um de nós está fazendo no mundo material, senão vencer as dificuldades materiais para que o espírito se sobressaia. E com relação a essa escravidão ainda, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 467, indaga aos imortais da seguinte forma: o homem pode livrar-se desses espíritos perversos que nos solicitam a fazer o mal?
E a resposta é da mesma forma notável. Eles dizem sim, claro que sim, porque esse tipo de espíritos perversos só se ligam a alguém quando são chamados pelo desejo ou pelo pensamento. Os espíritos perversos só vêm até nós quando são chamados pelo desejo e pelo pensamento. Aí você começa a pensar assim, não, deve ter algum erro aí. Essa Kardec errou. Que eu não lembro de ter desejado ao espírito mal, vem em mim, vem em mim, vem em mim. Não é assim não. Desejo é silencioso. É automático. Automático. Lembra do livro que fala sobre febre, a lei da atração? Lembra não? Pois é. Chegou no nosso meio como se fosse uma novidade, mas a lei de atração, primeiro a falar foi Jesus. Assunto velho. A cada um segundo as suas obras. Lei de atração. Faço, colho. Pedi e dar-vos-ão. Lei de atração. Bata e abrirão. Lei de atração. Causa e consequência. Assunto antigo. Toda a vida é uma lei de atração. Porque nós vamos pensando, desejando e colhendo. E agora Allan Kardec diz: esse tipo de espíritos perversos que nos atormentam só se ligam quando são chamados. E como é que a gente chama espírito perverso para a nossa vida? Não é como chama a gente. É o desejo, é silencioso, é automático. É quando você fala assim para alguém, ó. Você não morre. Chama. Todos os espíritos que vibram nesta condição se sentem atraídos a você automático. Vai para o inferno, hein? Todos os espíritos que gostam lá desse negócio de inferno, vem tudo para você. É automático. Esse tipo de espíritos não se ligam a ninguém, senão quando são chamados. É todo inconsciente. Ele vai fazendo sem perceber. Você para naquele cantinho ali e começa a conversar assim. Oi, irmãos. Ele começa assim. Aí depois fala assim, não gosto de contar nada de ninguém. Quando fala isso é porque vai contar. Aí a gente começa assim, você viu, dona Maria? Sei não, hein? Está com um namorado novo, o marido morreu ontem, gente, já está com outro. Pronto, os espíritos que gostam de picuinho, fofoca, já estão tudo vindo, mas não esquece também. Aí a gente começa a vir, a gente está convidando. Então, sabe aquele dia que você falou assim, nossa, estou tão mal hoje, acho que eu estou bem curso. Está lembrado não? O nome certo é convidado. Porque esse tipo de espíritos não se ligam a ninguém, senão quando são chamados pelo desejo ou pelo pensamento. Aí você sai daquele canto, vai para outro canto e fala assim, menina, você viu o fulano de tal aqui? Pois é. Antes de ser presidente do centro não tinha nada. Foi presidente do centro, já trocou de carro, não sei não, hein? E a gente vai atraindo para nós espíritos medíocres, perversos, espíritos que gostam de confusão. E depois, com a cara de pau, a gente vai no centro e fala assim, que é tanto mundo de paz. Superfície. Libertem-se. O homem velho, dizia Jesus. E se nós não entendermos esta proposta fecunda, sabe o que nós vamos estar fazendo? Ter muita teoria e pouca prática. Nós vamos ter centro espírita lotado, igreja católica lotada, culto evangélico lotado, e lá na rua ninguém se cumprimenta. Nós vamos ter igrejas, centros e cultos lotados, e lá fora, irmão não cumprimenta irmão, não ajuda estranho, não faz favor para ninguém, não sabe o nome das pessoas ricas à nossa volta. E aí, sabe o que é esse mundo de paz que a gente prega? Mentira! Mentira! Que mundo! Só tem uma maneira de entender. Se for para todo mundo, mundo só eu estou bem, não é mundo. Não existe mundo de um. Então, uma coisa,
justifica esse encontro hoje. Um elemento justifica todo mundo estar aqui hoje nesta reunião. É daqui a pouco e todo mundo embora para a vida prática diferente, dispostos a promover o bem, a vencer a si mesmo, a ajudar a gente estranha, a ajudar a gente ruim, a ajudar a gente perversa, não tem problema. Mas ele fez mal para mim, qual o problema? Que vocês estão achando que a gente escolheu Jesus? Vocês estão achando? É outro engodo. Nós não escolhemos Jesus. Jesus cuida da nossa vida desde que a gente estava nas cavernas. Nós não escolhemos Ele. Ele nos escolheu. Com o mínimo de consciência que temos hoje, o que nos compete a fazer é ajudar o trabalho de promoção do bem, ajudar além dos nossos limites, não ofender, mesmo quando for ofendido. Alguém te lesou? Muito bem, não lesa, por respeito ao que Jesus já fez por nós. Alguém te magoou? Problema, não magoe, que tudo é feito. Trabalhe e confia. Nós não podemos entender a vida sob outra ótica. Nós ficamos buscando a religiosidade, buscando o ser superior, buscando o encontro com Deus e sair da reunião igual. Não faz sentido. Temos que entender que as nossas questúnculas, todas elas se apoiam numa lei de justiça. Se alguém nos fez mal, se alguém nos magoou, entrega para Jesus. Porque o máximo que o homem chega perto da justiça é fazer vingança. O máximo. Justiça, só Deus. Então, que possamos, nesta aproximação com Deus, nesse encontro, nos despertar para a realidade espiritual, sabendo que tudo está certo como está e para a criatura humana, uma opção: o bem. Abraçar indistintamente o bem. O resto é consequência. O resto é consequência. Começar a ver a vida longe disso é estar indo da forma contrária à margem da vida, que diz que tudo o que ocorre conosco assenta-se sempre numa causa nobre e obedecendo a uma finalidade justa. E pela oportunidade desse encontro, desta reunião, que fique claro que o seu desejo é uma ordem. A vida vai sempre obedecer aquilo que cultivar dentro do teu patrimônio moral. E ninguém é responsável pela sua vida senão você. E se queremos um mundo melhor, uma vida melhor, uma situação de vida melhor, o único elemento que podemos e devemos mudar é o interior da alma humana, cada um em si mesmo, libertando-nos do homem velho, abraçando o homem novo, porque Jesus nos aguarda. E o Evangelho é a notícia alvissareira que só espera a nossa adesão aos valores do bem para nos acumular de bênçãos. E pela oportunidade desse encontro, elevamos o pensamento a Jesus, agradecendo e dizendo: Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a tua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado.